Nesses dias, a cidade de Barretos está fechada. As entradas e saídas bloqueadas, eu e você presos em casa. E nesse período de lockdown, talvez grande parte de nós estamos experimentando algum nível de inquietação e de agitação interna bem intensa. E é por isso que eu quero convidar você a participar conosco de uma série de reflexões, de uma série de meditações sobre esse período. Nós vamos chamar essas meditações de presos, mas livres, devocionais do lockdown. Eu sou Allen Porto, eu sou o pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos e você é convidado a acompanhar conosco durante 7 dias um devocional de cada vez. Bom, nós estamos fechados, essa é a nossa situação agora. E algumas pessoas criticam, outras pessoas defendem, e no meio de toda essa agitação, de toda essa inquietação, talvez seja difícil para a maioria de nós saber exatamente o que experimentar ou como responder a esses eventos, responder a esses dias. Qual será a melhor forma de reagir? Qual será a melhor abordagem? Qual será a melhor resposta? Bom, talvez, para a maioria de nós, dificilmente ficar contentes seria a resposta mais clara ou mais precisa, ou talvez a primeira resposta que viesse na cabeça. Talvez porque alguns estão pensando em se virar, outros estão inquietos, alguns estão irritados, alguns estão ansiosos porque ficaram presos em casa. Então, essa ideia toda de ficar contente, satisfeito no meio disso, não parece ser uma coisa muito agradável ou muito boa, né? Bom, é por isso que eu quero convidar você a ouvir o que Deus tem para dizer. E hoje eu quero convidar você a meditar sobre o que Paulo nos disse lá em Filipenses, capítulo 4. E eu vou ler a partir do versículo 11. Eu vou ler a partir do versículo 10. Ele diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é curioso de nós, desde o início, considerarmos o que Paulo está falando aqui, o apóstolo Paulo, é a circunstância, o momento em que Paulo escreve essas palavras. O apóstolo Paulo está escrevendo aos filipenses, a igreja daquelas pessoas que moravam na cidade de Filipos. Ele está escrevendo para essas pessoas enquanto ele mesmo está preso. E não se trata apenas de um lockdown, não se trata de simplesmente algum tipo de restrição, mas se trata realmente de estar sob o domínio do império e assim estar preso, tendo a sua liberdade e a sua paz roubadas em muitos sentidos. Mas eles só conseguem roubar a liberdade e a paz do apóstolo Paulo num sentido muito superficial, porque ele é verdadeiramente livre no íntimo do seu coração. E assim, mesmo no meio da prisão, preso injustamente, simplesmente por estar defendendo, anunciando a fé em Jesus, Paulo consegue dizer: olha pessoal, eu estou satisfeito, eu estou contente, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Nesses dias de lockdown,
o nosso coração pode ficar muito inquieto e muito irritado. Eu e você podemos ser tentados a assumir um tipo de visão e um tipo de perspectiva que só deseja reclamar. Eu não aceito essa situação, eu não entendo o que está acontecendo, eu odeio que políticos, que policiais, que, enfim, governadores e aqueles investidos de poder estejam abusando da sua autoridade para me restringir. Talvez alguns de nós fiquem ansiosos e preocupados, pensando em termos de como vai se dar o seu sustento, de como vai dar o cuidado da sua família. E em toda essa reflexão, em todos esses pensamentos agitados, a gente só consiga reclamar, murmurar e ficar ressentidos e mais agitados no nosso coração. Mas olha um homem preso injustamente, olha um homem torturado por causa da sua fé, olha um homem que passou fome e que tinha tudo para assumir uma visão de vida bastante amarga. E olha esse homem dizendo: eu aprendi a estar contente. E eu sei estar bem, tanto quando tenho muito, quanto tenho pouco. E esse homem está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ao demonstrar isso com a sua própria vida, e ao descrever isso para mim e para você, o apóstolo Paulo está nos convidando a experimentar uma postura diferente no meio desse lockdown. Independente de concordarmos com isso ou não, essa é uma outra questão. Eu e você podemos, primeiramente, aprender a lidar com o nosso momento, aprendendo a exercer o contentamento. O contentamento e a satisfação não é algo que simplesmente brotam do nosso coração. Como o apóstolo nos diz, é algo aprendido. Por causa disso, eu e você podemos exercitar o contentamento no dia a dia, falando com o Senhor e dizendo: Deus, eu não entendo porque que essas coisas estão acontecendo. Para ser honesto, eu não gosto de muitas delas. Mas eu quero agradecer o Senhor porque eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. E eu quero experimentar gratidão e satisfação em Ti. Talvez você ache que não consegue ficar alguns dias preso em casa. Talvez você ache que não vai conseguir sobreviver a mais uma semana sem trabalhar ou sem conseguir o sustento da sua família. Talvez você pense que não vai conseguir mais uma vez ficar privado de, enfim, alguns benefícios, algumas coisas. Mas a Bíblia está te convidando a reconhecer e a experimentar a realidade de que você pode todas as coisas em Cristo Jesus, se de fato é Ele quem fortalece você. Não é agradável estar preso. Não é agradável ser torturado. Não é agradável estar em um lockdown. Mas, se você crê em Jesus, você pode todas as coisas naquele que o fortalece. E assim, o nosso coração agitado, inquieto, confuso, irritado, pode começar a experimentar um pouco mais de paz. Quando nós lembramos que o contentamento é aprendido e quando nós verdadeiramente lutamos para descobrir e experimentar a satisfação, não em passear, não em sair, não em ter as entradas e saídas da cidade liberadas, mas a satisfação última em ter um coração centrado no Senhor Jesus. É assim que o nosso lockdown começa. Primeiro olhando para Cristo e aprendendo a aceitar a nossa circunstância. É claro, existem medidas de contraposição que podem ser adotadas diante do Estado, diante do cenário político, e todos nós podemos fazer essas coisas das maneiras certas, no tempo certo. Mas se antes de tudo isso eu e você não tivermos um coração que aprendeu a
descansar no Senhor, um coração que aprendeu o contentamento, então não vai adiantar ter toda a liberdade do mundo, porque o nosso coração ainda continuará incansável, ainda continuará inquieto, ainda continuará agitado. Mas hoje a palavra de Deus nos convida a experimentar contentamento, a aprender contentamento. E por isso você pode olhar para Filipenses 4 e se lembrar junto com o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos orar? Senhor Deus, não é agradável para nós ficar nesse lockdown, não é agradável para nós ficar presos em casa, mas nós queremos suplicar a Tua graça para que o nosso coração experimente a Sua liberdade e o nosso coração tenha contentamento, descanso, satisfação em Ti. Ajuda-nos, aqueles que confiam em Ti, para que experimentem a Tua paz. E ajuda aqueles que ainda não conhecem o Senhor e não têm vida contigo, para que descubram a liberdade verdadeira que existe somente em Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.